E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar com um grande empresário artístico dos dias atuais, que vem de uma grande leva de artistas caipiras. Espero que vocês gostem. Com vocês, Clodoaldo de Moraes. Sou Clodoaldo de Moraes, paulistano, nascido no bairro da Casa Verde, aqui em São Paulo, e empresário artístico. Já estou atuando na área há 30 anos, aí vindo aí de uma história belíssima do meu pai, o Mairi Porã, que começou tudo isso lá atrás, cantando, fez duplas, fez trio, um trio chamado Trio Sua Norte, né? Que eu me lembro bem, eu era pequeno, via as gravações, aliás, os ensaios que eram na nossa casa, né? E eu ficava olhando, assistindo tudo, acompanhando, vendo aqueles instrumentos maravilhosos. E eu sempre tive uma queda pelo acordeon, impressionante. Sempre achei muito lindo o acordeon. E embora na casa dos meus pais sempre teve lá vários instrumentos, violão, viola, eu nunca aprendi a tocar nenhum desses instrumentos, né? Trabalhei depois de uma infância assim muito bacana que eu tive, de aquela coisa mesmo de criança, de diversão nas casas dos amigos, até na rua mesmo, jogando bola. Naquela época não tinha problema de violência, nada disso, né? Não, era impressionante, era uma outra história, né? Não tinha, parece que era tudo de bom, nem as doenças que a gente vê aí, não parece que não existia, não é? Então a gente podia estar com a mão suja e comer doce, qualquer coisa, não precisava lavar a mão e não acontecia nada também, estava tudo certo, né? O Mairi Porã é natural de São Paulo, não? O meu pai, ele é nascido na região de Conchas, né? Então, naquela época também o pessoal nascia em fazendas, né? E sempre assim, não tem aquele local exato não, mas ele mesmo diz que é de Conchas, né? E vamos acreditar que seja aquela região lá, em algumas daquelas fazendas da época, chácaras, sítio, né? Então. E aquela época era tudo circo, né? Naquela época que o meu pai, depois da dupla formação com trio, eles se apresentavam assim nessas festas que tinham, e também festas pequenas, e a maioria era circo, não é? Então, aliás, acho que talvez 95% de circo que eles se apresentavam. Ele, não? Eu, na verdade, eu nunca viajei com o meu pai nessa época, assim, trabalhando, indo acompanhar ele em alguma situação de apresentação em circo. Eu nunca tive essa oportunidade. Eu era criança também e já era uma situação sofrida, né? Porque estradas de terra, e depois viajava o grupo do show, logicamente homens, e tiraria também aquela situação de conforto deles, né? De estar levando de repente mulher junto, que é sempre muito sacrifício, né? E criança também, não tem nem condição disso, né? E aí você foi trabalhar no banco? Tá, aí eu então fui crescendo, né? Aí já passando aí com uma idade aí, chegando, aproximando época de exército, mas eu também não servi nem pro exército. Olha só que situação. Eu fui dispensado, excesso de contingente. E aí sim, depois que eu fui dispensado, eu fui contratado na época pelo banco. Trabalhei praticamente, faltava pouco para dar 5 anos de banco, sabe? Foi uma escola para mim, um aprendizado maravilhoso, né? E meu pai sempre na música, sempre, né? E eu não me via nessa área não, né? Mas assim, por acaso, meu pai trabalhou tempos lá atrás, voltando um pouco, com o Tião Carreiro e Pardinho, que ele assumiu aquela agenda deles, de shows, circos, rodeios, aquela coisa toda. E é procurado por vários artistas, tal, foi passando o tempo, a dupla chegou uma época que separou,
tinha um Carreiro Pardinho, depois teve o retorno deles e teve mudanças diárias. O meu pai foi trabalhar com Chitãozinho e Chororó, que também naquela época estava fazendo shows em circo ainda, sabe? Não eram famosos ainda. Estava com uma carreira que o meu pai via que aqueles meninos tinham um brilhante futuro. Mas o que ocorreu? Ocorreu que eles gravaram aquele disco que estourou, o Fio de Cabelo, foi naquela oportunidade. E meu pai trabalhando com eles, teve junto com o Homero, a família Zebete, não é? E ali foi crescendo, foi virando aquele sucesso que se espalhou. E por uma ocasião, eles no escritório, eu não sei bem como, mas surgiu o meu nome lá, e o pessoal falou, ou o Chitãozinho ou o Choró, não sei qual deles, falou, por que não convida o Clodoaldo também para trabalhar aqui? E meu pai passou essa ideia. Aí eu fui na hora lá no banco que eu trabalhava, eu pedi para que me mandassem embora, porque eu tinha uma proposta que seria um futuro bacana para mim. Mas o gerente não quis me mandar embora. Ele falou, não, você é um bom funcionário, não tem por que te mandar embora. Eu peguei e falei, tudo bem, então eu me demiti. Eu fui lá, peguei na época o mapa de instrução, copiei a carta de demissão e entreguei. Eu falei, agora já não estou mais no banco a partir de amanhã, e assim foi. Fui trabalhar no escritório lá com eles lá, e viajando junto com o Chitãozinho e Choró, e meu professor, o Tiãozinho, o irmão do Chitãozinho e Choró. Então ele foi me passando, me explicando, me ensinando o que tínhamos que fazer, como que era. E eu fui pegando o jeito disso aí, e foi muito legal. Eram muitas viagens, era um auge, uma loucura. A gente viajava com ônibus, era muito bacana, sabe? Então para mim era tudo novo. E mudou, minha vida mudou assim, de bancário para estar trabalhando com eventos. E eram muitos shows no mês? O Chitãozinho e Choró naquela época, eles estavam assim, aquele sucesso todo, então todas as cidades queriam contratar Chitãozinho e Choró. Então eram muitos shows. Depois também o meu pai conseguiu um patrocínio lá no Rio de Janeiro, aonde quando não tinha as festas de agropecuária, o rodeio, aniversário de cidades, as datas que sobrava, o patrocinador indicava o local para eles fazerem o show. Então ficava com uma agenda muito fechada, sabe? Era muito show mesmo. Muito legal. Aí o seu pai resolveu abrir a Mariporã. Aí depois de um certo tempo, não é? Aliás, foram muitos anos também lá com os Chitãozinho e Choró. E o meu pai, ele também montou um escritório paralelo, que é a Mariporã Promoções até hoje. E esse escritório Mariporã Promoções vendia lá naquela época as grades também das festas, não é? Então era um escritório à parte, não tinha nada a ver com o Chitãozinho e Choró, porque o Chitãozinho e Choró tinha aquele escritório deles. E esse à parte, então, vendia diversos artistas, né? E aí o que aconteceu? Passou eu sair daquele escritório do Chitãozinho e ficar mais no escritório da Mariporã Promoções, né? Então eu ficava lá atendendo os telefones, aquela coisa toda, mas toda a negociação era feita pelo meu pai, pelo Mariporã. Ele que tinha um conhecimento grande, né? Então ele fazia os fechamentos das festas, e aí eu comecei a viajar dando assessoria no local do evento, sabe? Aí viajei com vários artistas. Aí foi um aprendizado, porque também viajei com Sargentelli Mulatas, sabe? Viajei na época, Trem da Alegria, viajei com Roupa Nova, fui fazendo, não que eu viajasse vários shows, não, era o show daquela grade da cidade, né? Então, mas foram assim, vários gêneros. Rock também, teve o Grupo Ira, sabe? Na época tinha a Rita Cadillac, tinha uma outra cantora no mesmo esquema da Rita, que era a Sharon.
Então eu fui viajando com esse monte de gente aí, sabe? Lembro também do trio, o Dólar de Prata, que era excelente, maravilhoso. E eu fui assim, né, nessa escola aí, eu fui, esse aprendizado aí, eu fui pegando um pouquinho de cada um e fui aprendendo, fui colocando na minha bagagem. E aí, uma certa época, você se apaixonou pela sua atual esposa? Eu tive um primeiro casamento, né? E esse casamento aí acabou não dando certo. E aí, depois disso, passado algum tempo, eu conheci a Eliane, né, minha esposa. Então, aí já se passaram 20 anos também, né? E daí veio o meu filho, o Victor Hugo, né, que é a bênção lá de casa também. E graças a Deus a gente está aí seguindo essa nossa caminhada, né? E aí seu pai chegou uma época, até por conta de estar cansado, que parou. O que acontece? A idade vem chegando e aos poucos o meu pai foi soltando mais o escritório sobre os meus cuidados. E com lógico, as coisas vão mudando, não é? Porque naquela época que ele fazia os fechamentos, lá atrás, voltando bem ainda na história, épocas de circo era diferente. Eles se reuniam aqui em São Paulo no Café dos Artistas, e eram os artistas, ficavam ali, os empresários com o rolinho de pôster debaixo do braço acertando os circos. Então, mal tinha um contrato, era mais mesmo do fio do bigode, né? E depois a coisa foi evoluindo, foi passando depois a situação de estar mais organizado, contratos, tal, foi virando empresa mesmo. E depois, cada vez mais, aí chegando a internet, e a coisa foi sendo mais profissionalizada. A venda de um show, as prefeituras exigindo vários documentos, aí sim, aí teve uma mudança assim 100%. E o que ocorre? O meu pai, por exemplo, que vinha de lá, daquela história lá de trás, ele não acompanhou essa era aí de computador, internet, de estar mexendo com isso, né? Então as coisas dele era o que? Era o telefone, os contatos, ele fechava e manda para frente, a secretária ou o secretário faz a situação. E eu virei esse secretário. Então fui entrando, fui aprendendo a mexer com essas documentações e tal. E assim foi. Então, e cada vez mais, as prefeituras hoje cada vez exigindo mais, e a gente, é lógico que vai fazendo com que a gente consiga ter todos esses documentos necessários para poder atender tanto o lado do artista como o lado também do contratante, né? E a gente pode dizer que a Mairiporã hoje ela é referência no mercado caipira, né? A Mairiporã, eu acho que pela história que veio lá de trás e sempre, principalmente a música sertaneja raiz, né? Então eu mesmo especializei a trabalhar com o pessoal que fez a história da música. Então são inúmeros nomes que passou no escritório conosco lá nesses só meus 30 anos, do meu pai mais para trás ainda, né? Mas foram histórias aí com Pedro Bentes da Estrada, que passou 3 vezes no escritório em temporadas, mas a última temporada foram 20 anos. Teve Inesita Barroso também, que assim, uma pessoa que formidável, aprendi muito com todos eles. A Inesita, pelos meus cálculos, chegou a 12 anos a gente está trabalhando que nós trabalhamos juntos. As Galvão, sabe, 20 anos também, pessoas maravilhosas. Lio e Léo, que também nos deixou recente, Zico e Zeca, Douglacial, o Pena Branca, o João Mineiro, que nós formamos João Mineiro e Mariano, sabe? Então foram grandes nomes mesmo. E aí ele teve outros que você tem que enumerar aqui porque são muitos nomes. César e Paulinho,
trabalhou conosco 5 anos. E César Paulinho foi o grande boom do começo do seu pai, né? Quando saiu, meu pai saiu, ele separou do escritório por vontade própria, ele queria ter o escritório dele também, né? Então ele saiu do escritório lá do Homero, com o Chitãozinho Choró, e ele montou o escritório Mairiporã Promoções. E o primeiro artista a chegar nesse escritório foi César e Paulinho, aonde ficou conosco lá 5 anos. Dali veio a Taíde Alexandre, veio o Dalvan, sabe? Veio o Samara, veio o Trio Dólar de Prata, e aí tem vários outros também que a gente, Renê Ronaldo, Tiãozinho Alessandro, foi muitos artistas que passaram lá e nós nos tornamos uma grande família, né? Hoje a gente tem, graças a Deus aí, trabalhando junto há já vários anos, Mocoque Paraíso, o Ronaldo Viola, filho, João Carvalho. Tive a oportunidade também de trabalhar com o pai dele, o Ronaldo Viola, né? Que também nos deixou. Hoje tenho a Jaine, tá? No escritório conosco. Enfim, são vários nomes, Lourenço e Lorival. Lourenço e Lorival, assim, sabe, também uma história brilhante, 60 anos de carreira. Então a gente tem muito que aprender com esse pessoal, eles contando as viagens deles. Hoje a gente diz que a viagem nossa às vezes está difícil, tá demorado, mas e lá atrás, que eles viajavam de trem, sabe? E quando a oportunidade do Zé da Estrada, tanta história que ele contava pra gente nas viagens, junto com o Pedro Bento, falando que viajavam de trem, contando que da Maria Fumaça, que saía saía as foligens, saía tipo as brasinhas lá e vinha no paletó que eles usavam, queimava tudo, sabe? São coisas assim, sabe, que eles passaram lá atrás e foi ensinamentos, né? Hoje pra gente, se for pensar, tá fácil, né? Se for fazer aí uma comparação do que ocorreu lá atrás, hoje tá bem mais fácil, né? E como é que é pro Clodoaldo, partindo do princípio de tantos grandes nomes, mas também tantos que já se foram, como é que se administra isso? Já administrou melhor ou hoje administra melhor como pessoa? Não, essas perdas? Na verdade são essas pessoas, primeiro como ser humano, nos faz muita falta, tá? Pelo companheirismo, não é? Então, e por a gente estar junto, vivendo junto, a gente de repente fala, puxa vida, eu não vou estar vendo mais essa pessoa, sabe? Então isso já deixa faltar um pedacinho da gente. Agora, profissionalmente, então, puxa vida, a gente aprende a trabalhar com aquela pessoa, a saber tudo do que ela gosta, do que ela não gosta, né? Atender às necessidades do contratante, tudo. E realmente faz falta. E hoje a gente vê o artista, no modo geral, cada um com a sua forma de trabalhar, né? E vai ficando realmente, às vezes, até é difícil um pouco, sabe? Porque chega momentos, cada um tem sua ideia, o seu modo de pensar e agir. Então, às vezes, se a gente não consegue compartilhar isso, fica difícil até de trabalhar, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ter calma, tentar superar, né? E vai resolvendo aos poucos, né? E depois de tudo, a gente às vezes fica com fica chateado, tal, mas com algum acontecimento, né? Mas depois acaba o show, fica todo mundo feliz, aquilo passa e aí a gente só tem que tirar lições daqueles problemas que ocorreram para não acontecer novamente, né? E tantos artistas novos, com propostas diferentes entrando no mercado, como que você enxerga isso? Eu vejo que esse pessoal que entra hoje, eles vão explorando muito sobre internet, vão bombardeando de todas as formas, né?
para que a música pegue, que a música, como hoje o pessoal fala, que vire uma música chiclete, né? Mas também vejo que a maioria deles até coloca algum hit aí bacana aí na mídia, só que eu não sei o que acontece, não sei explicar, mas ela dura pouco, sabe? Não é como uma música dessa turma que marcou história de anos e anos. Porque, por exemplo, eu tiro essa situação quando a gente está fora de São Paulo, ou aqui, até mesmo aqui dentro de São Paulo, algum barzinho, música ao vivo, todas elas, o repertório é sempre aquele repertório de sucesso de todo mundo, de muitos anos, tipo uma Boate Azul, tipo Ainda Não Cheio de Saudade, Seu Amor Ainda é Tudo, A Dama de Vermelho, Franguinho na Panela, Menina Porteira. Então são inúmeras músicas aí, são os clássicos, né? E o Lampião de Gás, né? O Beijinho Doce, essas músicas não são eternas. São eternas. Agora, em comparação aos dias de hoje, as músicas que estouram são momentâneas. Elas não são lembradas mais. Pelo menos não é o que a gente vê na execução. Como eu falei, em bares ou no interior também, em festas pequenas, o pessoal acaba sempre fazendo aquela situação, o modão, né? Que o pessoal fala, eu quero o modão. Então o modão é essa turma que está aí levando a bandeira da música sertaneja. Legal, Clodoaldo. Suas considerações finais? Olha, o tempo até se torna curto, né? Que a gente começa a falar, são muitas histórias, são assim, muitas coisas interessantes, né? Então, e saudade desse pessoal todo, sabe? Coisas da gente pegar assim às vezes o notebook que seja, o nosso micro lá e tá olhando fotos de momentos que nós passamos lá, às vezes de 10, 20 anos para trás. É muito, sabe, é gratificante a gente ter trabalhado junto com esse pessoal, sabe? Então, de tudo isso, eu posso falar que eu sou muito feliz. Eu sou feliz porque eu coloquei, o meu nome ficou atrelado a todo esse pessoal aí, sabe? Então, às vezes, a pessoa tem apenas um nome atrelado a ele, que ele já fica satisfeitíssimo, que é muito lindo, sabe? Agora, eu consegui tá lá marcando meu nome com muita gente, sabe? E todos eles têm uma consideração muito grande por mim, né? E isso me faz muito feliz. Então eu posso falar que eu gosto do que faço e procuro fazer o melhor de mim. E para todos eles que trabalham comigo, eu acho que eles só tem também coisas boas para falar de mim. Eu tenho certeza que nesse longo dos 30 anos, eu nunca deixei nada para trás que manchasse o nome meu e principalmente do meu pai, que é o nome da empresa que a gente carrega, Mairiporã Promoções. Que história bacana, né? Puxa vida, muito legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Saúde, paz, que o grande arquiteto do universo os ilumine e guarde. Até a próxima!